Boa noite, irmãos, irmãs, amigos e amigas. É motivo de alegria estarmos mais uma vez aqui, através deste culto online, para louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Dando continuidade à nossa série de mensagens sobre o tema Ser o Templo sem estar no Templo, estaremos compartilhando sobre o cristão e o esporte. Por esse motivo, nossa mensagem ela será transmitida de um local diferente, mostrando como podemos também ser cristãos fora do templo. Desejamos que esta mensagem fale ao seu coração. Continue conosco. Tem um grupo de louvor diferente hoje, Tobias, a sua esposa, a Claudinha e a sua filha Daça. Tobias é presbítero na 2ª IPI de Machado, e como eles estão envolvidos com a gente sempre no esporte, eu os convidei para que estivessem ministrando o louvor. Nesse instante, eles estarão entoando 2 cânticos. Esse cântico vai falar de nós estarmos louvando a Deus, independente das circunstâncias. E a realidade é que muitas vezes isso é difícil para nós. A gente, nesse período de distanciamento, nesse período de pandemia, que nós não conseguimos, nos reunirmos na igreja, nos reunirmos no templo, muitas vezes tem nos trazido incerteza, uma insegurança, depressão, uma tristeza mesmo. E é natural, que é uma coisa que a gente sente bem e, de certa forma, nos aproxima mais de Deus. Nós sabemos que nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito e que não precisamos das 4 paredes da igreja para estar louvando a Deus, Como Elias tem ministrado nessas últimas semanas, da vida nossa como cristãos fora do templo, fora das paredes da igreja. E a gente tem que saber que Deus tem propósito em tudo, em todas as coisas, que Ele é soberano. E em razão disso, é uma oportunidade que nós temos, nesse período que não estamos conseguindo reunir, é uma oportunidade que nós temos de falar do amor de Deus, do amor de Cristo, da salvação em Cristo Jesus, para quem está ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos momentos de lazer ou no esporte. São oportunidades que nós temos de ser luz e de ser sal lá fora, Como Cristo mesmo nos ordena. Nós devemos ser sal e luz nesse mundo. E às vezes nós temos dificuldade, ficamos muito fechados dentro apenas das 4 paredes da igreja. Mas nós podemos aproveitar essas oportunidades que nós temos. Hoje em dia, com essas transmissões online, via YouTube, via rede social, muitas pessoas têm sido alcançadas. E a oportunidade de nós falarmos do amor de Cristo. Que Ele veio, se fez homem, morreu por nós, se entregou, derramou sangue na cruz, ressuscitou, vivo está e um dia vai voltar. Isso é motivo de gratidão e de louvor a Deus, independente das circunstâncias. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que sou apenas servo teu.
meu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Tu quer estar junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a Ti, Jesus, Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós chegamos mais uma vez na Tua presença, ó Deus. Nós queremos mesmo Te louvar, engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Mesmo em meio às dificuldades, ó Deus, em meio às lutas, ó Pai, que nos rodeiam, ó Pai, mas nós cremos num Deus vivo, um Deus que luta por nós, um Deus que é soberano, ó Pai, um Deus que falou para nós, ó Deus, que nós teríamos aflições nesse mundo, mas que nós devemos ter bom ânimo, pois o Senhor venceu, e nós com o Senhor somos mais que vencedores, ó Deus. Pai, nessa hora, ó Deus, eu também quero Te agradecer pela vida do Elias, da Beth, ó Deus, pela palavra que ele vai ministrar nesse momento, ó Pai, que venha ser de acordo com a Tua vontade, ó Deus, e de acordo com aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que queremos ouvir, ó Deus. Em nome de Jesus que eu oro e já Te agradeço. Amém. 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 Sim. Esta é a hora da dor.
assim como estás diante do Pai. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Ora ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, esta hora da adoração. Gostaria de estar fazendo uma leitura bíblica nesse momento para a nossa meditação. 1 Coríntios 9, de 23 ao 27. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo à escravidão, para que pregando a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. No domingo anterior, compartilhamos sobre a manifestação da glória de Deus através da sua criação e também algumas das maneiras em que podemos glorificá-lo ou sermos o templo sem estar no templo. Hoje, dando continuidade a esta série de estudos, de mensagens, nós vamos falar também como nós podemos ser o templo, relacionando aqui ao que o apóstolo Paulo ele compara a nossa carreira cristã, a nossa vida cristã, com a de um atleta, pela maneira como o atleta ele deve sempre se preparar, os objetivos que ele tem e também os passos que ele dá para busca da sua tão almejada vitória. E os moradores de Corinto, eles davam muito valor aos Jogos Olímpicos e às atividades desportivas que aconteciam na cidade. E ao vencedor era conferida uma coroa de folhas de louro, e até hoje, quando nós olhamos, quando alguém recebe uma medalha, a gente vê que a medalha ela tem o formato, ela tem o desenho de uma flor de louro. E Paulo, contextualizando ali então, aproveitando deste momento e da maneira como eles gostavam, ele faz essa analogia em relação à vida cristã com a propagação do Evangelho, que ele queria se tornar um cooperador do Evangelho, e ele tinha alvos, ele tinha objetivos, e da mesma maneira que um atleta, ele lutava para conseguir ali o seu objetivo, Paulo ele tinha o desejo, ele tinha a vontade de estar anunciando, de estar cooperando com o Evangelho. Também, ao fazer uso dessa metáfora, Paulo
ele compara aqui três coisas, né, em relação à determinação, à disciplina, ao treinamento que os atletas tinham que desenvolver para alcançarem o prêmio, para serem coroados, e qual era o seu objetivo. O versículo 24 do nosso texto diz: correndo para ganhar o prêmio. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E no versículo 25 ele chega a dizer do domínio, da disciplina que esse atleta ele tinha que desenvolver, ele tinha que também disciplinar e fazer em relação ao objetivo alcançado. E durante os jogos, tanto naquela época quanto nos dias de hoje, a gente vê que os atletas muitas vezes eles têm que se abster de algumas coisas que eles gostam em relação à alimentação, até alguma atividade, alguma coisa para fazer, para que isso não venha a comprometer o seu desempenho em relação à vitória. E uma outra característica importante do atleta que Paulo coloca aqui é em relação à perseverança, ou seja, mesmo que eles fracassassem, a perseverança fazia com que eles intensificassem ainda mais os seus treinamentos, para que da próxima vez que fossem competir, eles pudessem obter resultados melhores. Nesse sentido, a gente pode ver histórias que às vezes a gente assiste, que a gente vê na televisão também, de vários atletas, de várias pessoas que não tiveram numa primeira competição, numa primeira Olimpíada, um bom desempenho, porém já na Olimpíada do ano seguinte, na próxima competição, o resultado foi ainda melhor. E isso muitas vezes, né, um esforço, uma determinação, uma disciplina, por algo tão passageiro, né, às vezes por uma coisa de segundos. No caso de uma corrida de velocidade de 100 metros, por exemplo, a gente vê que o atleta ele se prepara, se abstém de certos alimentos, ele treina durante muito tempo para que chegue ali, a corrida ela seja definida em menos de 15 segundos, 10 segundos aproximadamente, ou seja, um esforço tão grande por uma conquista, por uma vitória, por algo que é tão rápido, tão passageiro. Mas nós vemos aqui que a determinação, a disciplina, ela é algo importante, né, na vida de um atleta, na vida de uma pessoa. Em relação à perseverança também, eu gostaria de estar citando até o exemplo, né, de uma pessoa que tem lá na academia de tênis, que eu vejo assim uma determinação muito grande, que ela teve um rompimento, né, de uma fibromialgia, né, um rompimento da cartilagem e no seu braço, no punho, e durante mais de ano ficou afastada ali das quadras, teve que reaprender várias coisas na vida, né, escrever com a mão esquerda, lecionar, fazer outras coisas, tudo com a mão esquerda, até o ponto que ela pensou, falou, puxa, mas se eu posso tudo isso, por que eu não posso o tênis também? E ela começou a reaprender ali o tênis, né, com as duas mãos, e hoje ela joga muito bem, né, com as duas mãos, e a perseverança, né, fez com que ela pudesse determinar e lutar por aquilo que gostaria. E é importante, então, quando nós podemos ver estas coisas, nós devemos ser perseverantes, devemos agir em relação àquilo que nós gostaríamos, aquilo que nós pretendemos. E Paulo, ele faz exatamente esta comparação da nossa vida em relação à nossa carreira cristã também. E aqui vocês estão vendo, né, em relação ao Evangelho,
Paulo ele coloca da mesma forma, quando ele chega a dizer: assim também corro eu, não sem meta. A mesma meta que o atleta tinha para conquistar ali o seu objetivo, Paulo aplica isso à vida cristã em relação ao desejo que ele tinha de anunciar, de falar do Evangelho, sabendo que ele estava lutando por uma coisa mais importante, por uma coroa que era incorruptível, por algo que era de um valor ainda maior. Então, nós precisamos pensar em relação a isso. A nossa meta, termos o objetivo, corrermos, caminharmos em relação a ele na nossa carreira espiritual, na nossa vida, comparando aqui em relação à eternidade. E para que Paulo pudesse fazer isso também, da mesma maneira que o atleta ele tinha que ter o domínio próprio, ele tinha que se abster de alguns alimentos, Paulo ele nos exorta e ele chega a dizer que o domínio próprio ele era imprescindível para que ele pudesse alcançar, para que ele pudesse atingir a sua carreira. E como é que nós podemos fazer isto? Somente com uma vida dirigida, guiada por Deus, né? Que é o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas, que diz que o fruto do Espírito é domínio próprio. E este domínio, ele é imprescindível para a nossa vitória também na carreira espiritual. Quantas pessoas que às vezes, por falta de domínio próprio em relação ao esporte, até mesmo atletas cristãos, pessoas cristãs, que no momento ali do jogo, da competição, acabam não tendo esse domínio e agridem, seja em palavras ou mesmo fisicamente, o seu oponente, o seu adversário, e depois fica aquele clima ruim, aquele mau testemunho, aquela coisa que acaba sendo prejudicial. E o domínio próprio não é fácil, é difícil, porém nós podemos tê-lo buscando realmente na palavra do nosso Deus. E a disciplina é outra coisa importante. Tantas vezes a gente tem que abrir mão, a gente tem que dizer não para uma coisa em função de algo importante que nós precisamos fazer. É uma questão de prioridades, até mesmo em relação às coisas de Deus. Temos convite para uma festa, temos convite para um evento, para alguma coisa. Por outro lado, nós temos também um compromisso e nós temos que ter essa maturidade para discernirmos entre aquilo que é realmente importante e sermos disciplinados para escolhermos isto. E o nosso alvo, o nosso objetivo não é uma coroa incorruptível em relação à vida cristã, diferente da conquista, né, de um troféu, de uma medalha. Todos vocês estão vendo e daqui a pouco vocês vão ver ainda, né? Quase uma grande parte desses troféus que estão aqui são de pouco valor, porém todos eles, né, com muita luta, com garra, com disciplina, a disciplina de um atleta, com determinação, eles foram conquistados e trouxeram uma alegria, porém é uma alegria que é passageira, é uma alegria que ela não perdura por muito tempo. Eu sei que quando terminar aqui os meus dias, em pouco tempo, esses troféus talvez já não existirão mais. A mesma coisa a gente observa na vida de um atleta, de uma pessoa às vezes que lutou tanto para ser o número 1 do mundo, conseguiu o seu objetivo, mas alguns souberam manter bem aquela conquista, preservaram aqueles valores, mantiveram ali o seu nome, administraram bem a fama, o dinheiro que ganharam, e já outros muitas vezes logo depois, ao se aposentarem, ao encerrarem a carreira, já puderam colocar tudo a perder, vivendo uma vida atribulada, uma vida de conflitos familiares, conflitos com a sociedade, e acabaram muitas vezes perdendo a família, perdendo uma série de coisas, por não saberem
administrar, por não terem agora esse controle para administrar aquilo que haviam conquistado. Mas nós podemos dizer que tanto aqueles que não souberam quanto os que souberam também, dentro de pouco tempo, né, alguns por mais alguns anos, mas fica no esquecimento e as coisas elas não duram para sempre. Por isso que o apóstolo Paulo ele chega a dizer aqui que nós devemos correr rumo a uma carreira, a uma coroa incorruptível. E Hebreus 12 tem um texto que diz, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é esta? Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E com uma outra diferença também, numa competição, somente uma pessoa recebe o prêmio, somente um é o vencedor, no caso das competições gregas ou de algum torneio que a gente faz hoje. Porém, em relação à carreira espiritual, Paulo chega a dizer, né, a palavra de Deus chega a dizer que todo atleta que alcança a linha de chegada, ele recebe o seu galardão. Apocalipse 2:10, a segunda parte do versículo diz, "Sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida." Nesse caso, nós podemos entender e ver que vale a pena nós lutarmos, nós empenharmos em vivermos uma carreira na conquista de uma coroa que é eterna. E Paulo ele chega a dizer que a preocupação dele era esta: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. O objetivo de Paulo era cooperar com o Evangelho. Nós podemos finalizar então dizendo e fazendo esta aplicação para a nossa vida, que aquilo que nós fizermos, comparando a nossa vida com a de um atleta em relação à disciplina, em relação ao domínio próprio, em relação aos objetivos que nós temos traçado, que nós possamos pensar que no reino de Deus, esse objetivo, esta coroa, ela é incorruptível e nós podemos lutar para alcançá-la na glória e na presença do nosso Deus. E a gente vê que esta competição, ela existe não só no esporte, ela existe no trabalho, nas empresas, ela existe na política, em todas as áreas, e muitas vezes as pessoas agem de maneira pensando nos seus próprios interesses e com isto fugindo também das regras e da ética, da maneira como devem viver. Sobre isso eu gostaria, sobre essa questão de competição em todas as áreas, de estar finalizando com uma poesia que eu escrevi, que tem como tema, Vencedores em Cristo, e diz assim: este mundo é competitivo em todo e qualquer setor. A vitória sempre é o objetivo para mostrar nosso valor. Muitas vezes, para alcançar seu ideal, o homem se torna inconsequente, trata as pessoas de forma desleal, até rouba, mata e mente. A conquista de forma desonesta é apenas uma coisa passageira, mas se alcançada da maneira correta, é felicidade para a vida inteira. Escuta com muita atenção. Se quiser a vitória de verdade, entrega a Cristo o teu coração. Seu prêmio será para a eternidade. Nesta vida havemos sempre de lutar. Não queremos jamais ser perdedores. Só em Cristo podemos triunfar. Nele somos mais que vencedores. Vem, não fique aí parado. Faça parte desse time vencedor. Todos já estamos escalados, juntos venceremos pelo amor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas
agradecer com todo o meu ser por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. E assim nós encerramos a nossa mensagem sobre o tema ser o templo sem estar no templo. Que esta palavra tenha servido de edificação para a sua vida e nós estaremos orando, agradecendo nesse instante por vocês que estiveram conosco. E se alguém quiser mandar uma mensagem depois, algum pedido de oração, nós estaremos orando também. Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, e louvamos porque a Tua palavra tem falado, Deus, aos nossos corações. Que a cada dia, Pai, nós possamos realmente ser o templo, ó Deus, onde nós estivermos. Seja no esporte, seja no trabalho, seja, ó Deus, em qualquer lugar, Pai, a nossa vida, o nosso testemunho possam glorificar o Teu nome. Obrigado, Deus, e contamos com a Tua ajuda, com o Teu Espírito Santo, em nome de Cristo. Amém, Senhor.